Olá, que bom estar mais uma vez aqui para que juntos nós possamos estudar a Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu gostaria que você, nesse dia, assistisse esse estudo até o final. Não só começasse a assistir, olhasse apenas 1 minuto, 2 minutos, mas que você pudesse tirar um tempinho para assistir especialmente esse estudo que eu vou fazer hoje com você. Tá? Eu sei que vai ser um estudo que pode mexer com você, né? Principalmente os nossos irmãos católicos. Né? Se você quer aprender mais sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, eu convido você a fazer hoje esse estudo. Assista esse vídeo até o final, não importa se ele ficar com 30 minutos, 40 minutos. Assista, tira um tempinho, assista para que você possa compreender, que é muito importante. E hoje eu vou falar aqui sobre a mãe de Jesus, Maria. Quem foi Maria? O que a Bíblia diz sobre a Maria, a mãe de Jesus? Você com certeza conhece a história, mas eu queria ler com você o que a Bíblia diz, não o que as pessoas falam. É diferente. Eu convido você a fazer esse estudo no dia de hoje. Eu tenho certeza que você vai entender mais sobre quem é Maria. Tá? Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está. Se você estiver sentado, deitado, seja como for, ore comigo. Querido bondoso Deus, entregamos, Senhor, nesse dia, nas Tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Que o Senhor é o mantenedor, o Senhor é soberano, meu Pai, sobre todas as coisas. Só a Ti, Senhor, nós devemos dar glória, pois embaixo do céu, Senhor, nós devemos, Senhor, se ajoelhar e reverenciá-lo, meu Pai, porque o Senhor é o mediador, meu Pai, entre nós e Deus, meu Pai. Só o Senhor pode ser o nosso mediador e o nosso Salvador. Que aquele sangue, meu Pai, derramado naquela cruz, que faça a remissão dos nossos pecados. Nós entregamos hoje, Senhor, nossa vida nas Tuas mãos, que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse assunto, ele é muito espinhoso. Por que muito espinhoso? Porque eu vou falar agora, nesse momento, para vários irmãos católicos. Né? E às vezes até no momento de falar pode ser que a pessoa se sinta ofendido. Eu não vou pedir aqui desculpas porque eu não a devo. Não devo desculpas. Eu vou dizer aqui o que a palavra diz. Só que antes de eu começar a fazer esse estudo, eu gostaria de dizer para os nossos irmãos católicos o que vai ser dito aqui é um estudo da palavra de Deus, né? Não é uma tradição, isso aqui é um estudo, tá? E se você tiver interesse de realmente entender o que a Bíblia diz, eu gostaria que você assistisse esse estudo. Esse estudo não é para ofender você, para duvidar da sua fé, não é nada disso. Aliás, a minha família toda é católica. A minha mãe é católica, meu pai é católico, minhas irmãs é católico. Falando nas minhas irmãs, quando eu tenho um tempo que eu estou visitando, nós sentamos na casa da minha irmã e ali eu dou um pequeno estudo bíblico para ela e explico para ela e ela ouve, ela pergunta e eu tenho certeza que Deus vai trabalhando também na vida de cada um de nós. Deus entende a sinceridade de cada um. Só que nós não podemos viver num mundo emburrecido. Hoje as pessoas estão cada vez mais ignorantes. Eu vou começar lendo aqui um texto, antes de nós entrarmos aqui nesse assunto. Eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que Paulo diz assim, ó:
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorante com respeito aos que dormem. Aqui Paulo está falando no contexto da morte. Eu estou usando esse texto base para enfatizar para você que nós não devemos ser ignorantes. Quando nós não sabemos de um assunto, nós devemos procurá-lo, e com pessoas que estudam a palavra de Deus. Eu tenho um livro aqui em casa, uma enciclopédia da história da vida de Jesus, escrita pelo Dr. Rodrigo Silva. É um arqueólogo conhecido mundialmente. E ele diz assim, que foi feita uma pesquisa no shopping em Brand Close, em Londres, onde foi perguntado sobre Jesus. Veja bem. E 1.000 jovens foram entrevistados. 20% desses jovens, de 1.000, 20% deles, ou seja, 200 jovens, achavam que Jesus Cristo era um jogador do Chelsea. O país está emburrecido ou não? E aí, mais da metade dos entrevistados acreditavam que o dia 25 de dezembro, ou seja, o Natal, era aniversário do Papai Noel. Você pode imaginar? E aí diz mais. Daí fizeram 5 perguntas. Quem é Jesus? Um jogador do Chelsea? A resposta A. Ou seja, a primeira resposta. B. O Filho de Deus? Terceira resposta. Um apresentador de TV? E a quarta resposta. Um astronauta. Foi 4 perguntas, na verdade, não 5, 4 perguntas. Jesus Cristo era um jogador de Chelsea, era o Filho de Deus, era um apresentador de TV ou era um astronauta? A opção número 1 ficou em primeiro lugar. Jesus Cristo era um jogador do Chelsea. Seria engraçado se não fosse tragicômico. Não é verdade? O mundo está emburrecido. E as pessoas não conseguem mais estudar a Bíblia, não conseguem saber quem é a Bíblia. Então vamos lá. Eu vou começar lendo aqui, e você pode ler aí. Maria é uma mulher que tem muita importância na história. Muita. Só que nós devemos colocar cada coisa no seu lugar para que nós não confundamos. Porque de repente nós estamos tirando a glória de Deus e dando a Maria. Eu vou ler aqui Lucas capítulo. Eu vou ler aqui Lucas capítulo. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou contar um pouco da história para você. Aqui em Lucas capítulo 1, vai contar aqui quando Zacarias era sacerdote, administrava a noite, um anjo apareceu dizendo que Isabel teria um filho. Isabel era estéril, Zacarias já era avançado de idade, e aí Zacarias duvidou do anjo. Então o anjo disse que ele ia ficar mudo até o nascimento da criança. E quem deu essa notícia foi o anjo Gabriel, o anjo das boas novas. Aquele mesmo anjo, Gabriel, aquele de Daniel capítulo 9, 21, Daniel capítulo 8, 15, 10, 16, 10, 13 de Daniel. Então assim, esse é o mensageiro de Deus, o anjo Gabriel, o anjo das boas novas. Ele que dá a notícia. E aí então Isabel se engravida. No 6º mês depois, Maria também vai visitá-la. Eu vou ler aqui um trechinho de Lucas capítulo 1, versículo 27. Eu vou ler o 26. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade
da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouviu estas palavras e perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com uma sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí o texto continua dizendo que Isabel, e aí o anjo ainda relata para ela: Isabel, a tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja que texto maravilhoso. Você já leu esse texto na sua Bíblia? Eu li aqui Lucas capítulo 1, do 26 até o 38. Havia muitas jovens no tempo de Maria. Maria foi escolhida, ela estava desposada, ela estava prometida a José, a se casar com José. Então o anjo chega e dá as boas novas para Maria, assim como fez com Isabel. Disse para Zacarias, Zacarias não acreditou, o anjo disse que ele ficaria mudo, e ele ficou até o nascimento de João Batista. E aí depois então o anjo aparece a Maria, o mesmo anjo, Gabriel, e disse que Maria foi achado graça diante de Deus. Uma mulher fervorosa de oração, uma mulher simples, humilde, mas foi agraciada diante de Deus. Então, sobre o seu ventre, ela carregaria o Filho de Deus. A sombra do Altíssimo repousaria sobre ela e ela se engravidaria. Essa gravidez, né, virginal, só tem que ser uma obra do Espírito Santo, né? E aí então ela é escolhida, ela fica assustada, né? Ela diz: Eu nunca deitei com homem nenhum, como poderá ser isso? Ele diz: Não, a sombra do Altíssimo te envolverá, e o que você vai carregar é um ente santo. E ele diz assim: Maria, não precisa se preocupar, que Isabel, a sua parente, também na sua velhice não poderia ter filho, mas ela foi também presenteada com um filho. Você não está sozinha nessa. E então Maria responde: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria é muito importante na história. Afinal de contas, Maria carregou o nosso Salvador no seu ventre. Então, qual é o ponto que nós devemos? Nós não devemos ir ao extremo dizendo que Maria foi simplesmente a mãe de Jesus, ou que ela não tem nenhuma importância. E também não podemos dizer que Maria é a nossa intercessora, né? Maria tem a sua história. Maria foi um exemplo de mãe. Todas as mães deveriam se basear em Maria, porque Maria foi um exemplo de vida, né? Só que isso não lhe dá o direito das pessoas acharem que Maria é nossa intercessora, que Maria é uma santa, né? Isso é um erro,
Esse é um erro muito grave. A própria Maria, ela viu, ela reconheceu a sua pecaminosidade, que ela era uma pecadora, tá? Ela conheceu. Olha o que ela vai dizer aqui, ó, no versículo 46. Lucas capítulo 1, versículo 46. Olha o que a própria Maria disse. Então disse Maria: a minha alma se engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Anote na sua Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 46. Maria precisa de um Salvador. Então Maria não pode salvar, nem pode fazer intercessão por ninguém. A frase pede para a mãe que o filho atende é uma frase de paganismo. Jesus nunca foi subordinado a Maria. Maria foi mãe de Jesus. Maria cuidou de Jesus. Portanto, que numa ida a Jerusalém, eles perderam o próprio filho. Depois dos dias de caminhada, Mateus, capítulo 2, vai dizer ali. Aqui em Lucas, capítulo 2, e vai contar o nascimento de Jesus. Então eles deixaram Jesus para trás, ou seja, se perderam no meio da multidão. E quando eles voltaram para procurá-lo, ele estava ensinando os escribas. Maria pergunta por que ele tinha sumido, que ele não tinha ido. Ele diz assim: vocês sabiam onde me procurar, eu estava na casa de meu pai. Então Maria tem um papel muito importante na história do nosso Salvador. Só que Maria não pode ser a nossa intercessora. Outra frase que é usada no paganismo: pede para a mãe que o filho atende, tudo por Maria, tudo por Jesus e nada sem Maria. Isso é uma frase de idolatria. Isso é uma frase de idolatria. Se você pensa dessa forma, com toda sinceridade, eu gostaria que você parasse de pensar assim. Devemos ler a Bíblia, não deixar que as pessoas falem para você o que elas querem falar. Quando nasceu aqui Jesus, Lucas capítulo 2 vai dizer quando Jesus nasceu. E aí então, ao nascimento dele, ele nasce numa estrebaria, como você já sabe, que não tinha lugar na hospedaria. Então Jesus nasceu depois de muito tempo, depois de 8 dias, o menino foi circuncidado, que assim era a lei de Moisés. Todo menino primogênito deveria ser circuncidado. Jesus foi circuncidado. E aí aqui também aparece o nome de Jesus, assim como Gabriel tinha dito. E um dia também Jesus foi apresentado ao templo, como a lei de Moisés exigia. E um homem chamado Simeão, homem justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E Simeão disse o seguinte, movido pelo Espírito Santo: Simeão tomou os meninos no braço, Jesus nos braços, aqui em Lucas capítulo 2, versículo 28. Simeão tomou o menino nos braços, levou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode me despedir em paz, teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, ao qual preparaste diante de todo o povo, luz para a revelação do gentio e para a glória do teu povo de Israel. Estava o pai e a mãe do menino admirado do que eles diziam. Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: eis que esse menino será destinado tanto para a ruína como para levantamento da
de muitos de Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, pegou Jesus nos braços e disse: agora, Senhor, já pode me despedir, porque eu já vi o Salvador de Israel, o Filho de Deus. E disse a Maria: você, uma espada transpassará a tua própria alma. Isso aconteceu quando nosso Salvador foi morto. Mateus capítulo 27. Né? Veja, Jesus Cristo é o Salvador. Maria é importante? É, mas nós não podemos dar essa glória para Maria. Maria não pode interceder por você e nem por mim. Isso é chamado na Bíblia de idolatria. Olha o que diz aqui. Jesus sempre tirou o foco de Maria. Por quê? Porque ele conhecia muito bem a idolatria. Muito bem a idolatria. Jesus conhecia a idolatria. Então, saberia muito bem se as pessoas, se ele começasse a exaltar a mãe dele, futuramente as pessoas iriam idolatrá-la. Olha o que Jesus disse aqui em Lucas capítulo 11. Aqui há um verso. Olha aqui, Lucas 11, 27. Olha o que diz o verso aqui. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Veja, essa é a exclamação de uma mulher. A mulher diz para Jesus: bem-aventurada. Exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. A mulher disse para Jesus, veio clamando. E olha a resposta de Jesus, que curioso. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Esta é a palavra de Jesus para mim e para você. Devemos ter reverência a Jesus Cristo, a Deus, devemos adorá-lo. As pessoas, quando se curvam ao santo, ele está tirando totalmente a glória do nosso Salvador. Isso nós não podemos admitir e nem podemos fazer. Outro texto interessante se encontra aqui em Mateus. Em Mateus encontra um outro texto interessante. Olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 12, versículo 46. Certa vez Jesus estava falando ao povo. E olha o que aconteceu. Falava ainda Jesus ao povo. Eis que sua mãe e seu irmão estavam ao lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fazer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Risca na tua Bíblia aí. Olha o que Jesus diz. E estendendo as mãos, apontando para aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus, ele disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fazer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão,
irmã e mãe. Isto é as palavras de Jesus. Eu vou ler um outro texto para você, quando as pessoas dizem que Maria é intercessora. Isso não é verdade, isso é idolatria. Você pensar uma coisa assim, que realmente quem morreu naquela cruz foi Jesus Cristo, não Maria. Né? Nós devemos. Tem pessoas que estão emburrecidas, tem o coração duro. As pessoas acreditam hoje naquilo que querem. Nós temos que aprender a ler a Bíblia e entender. Não tem problema cognitivo de ler e não entender. As pessoas hoje vivem na idolatria e elas não conseguem entender os textos da Bíblia. É claro, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Olha aqui, entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Eu vou riscar aqui na minha Bíblia esse texto. Ó. Jesus Cristo, o homem. Então só existe um intermediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Então é Ele que é o nosso intermediador. Só a Jesus Cristo pertence toda a honra e toda a glória. Maria, ela tem um papel fundamental na vida de Cristo. Apesar de tudo, ela é mãe do nosso Salvador. Só que nós não podemos dar essa glória para ela, dizer que Maria é santo, que Maria é santa, que Maria é intercessora. Outra coisa que as pessoas dizem, que Maria sempre se manteve virgem, que Maria foi perpetuada virgem. Ora, aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde? Quem disse isso para você? Por isso que aqui você aprende a estudar a Bíblia. Quando o Gabriel disse que a Maria ia ficar grávida do Espírito Santo e a sombra do Altíssimo ia passar sobre ela, ela iria engravidar, ela estava desposada de José. Ela estava noiva de José, estava prometida para José. E aí o anjo veio e dá a notícia. E aí José não queria aceitá-la, porque era vergonhoso a mulher engravidar antes do casamento. Isso não poderia acontecer. Era caso até de morte. Então José rejeitou a primeira vez Maria. Só que no seu sonho, um anjo apareceu. Quem? Gabriel. Dizendo assim: José, não temas. Tome Maria como sua esposa. Porque o que ela está esperando é um ente santo. Esse vai redimir o povo, o seu povo. E aí José acorda e vai em busca de Maria. E olha o que o texto diz. Aí as pessoas dizem assim: não, Maria teve Jesus e permaneceu o resto da vida virgem. Por isso hoje é chamado no meio católico Virgem Maria. Né? Mas o texto diz isso? Claro que não. O texto não diz isso. Olha o que o texto diz. Pelo contrário. Porque as pessoas hoje, como eu já disse, elas não estão interessadas em ler a Bíblia. Elas estão interessadas em acreditar naquilo que os outros dizem. O texto diz assim, ó, leia aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 1, eu vou ler aqui, versículo 24. Aqui depois, dizendo, né, que o anjo falou com José e tal, diz assim, ó, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo, Gabriel, né, o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Olha o que diz o versículo 25. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu a luz ao filho, a quem pôs o nome Jesus. Será que é difícil nós entendermos esse texto? Eu vou ensinar você aqui hoje, nesse pedacinho de versículo, fazer exegese. Quer ver? Vamos pensar aqui, ó. Contudo, depois que tenha passado, né? Não conheceu. Contudo, ele não conheceu.
enquanto ela estava grávida. E quando Maria estava grávida, José não pôde ter relação com ela, porque o que ela estava esperando era um ente santo, o Salvador. José a respeitou, né? Isso foi um milagre também, né? Porque, veja bem, José vivendo com uma mulher no mesmo teto, sendo sua mulher, e ser privado de relação com ela. E aí o texto continua: enquanto ele não conheceu, enquanto ela não deu à luz. Ou seja, e quando ele estava grávida, ele não conheceu, mas assim que ela concebeu o filho que ela deu à luz, José teve uma relação de marido e mulher com Maria. Seria um egoísmo da parte de Deus uma mulher estar prometida a um homem e agora ela ficou grávida, e aí o José vivia no celibato. Ou seja, então a ordem de Deus seria toda ao contrário, porque Deus disse em Gênesis que o casal devia se multiplicar, ser fecundos, fecundos, né? Então, assim, deveria se multiplicar. E agora, como é que Maria teve Jesus e José viveu no celibato? Maria viveu o resto da vida virgem e José o seu marido. A pessoa tem que ser muito ignorante para pensar tal coisa. Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos sim respeitar Maria, mas não devemos idolatrar Maria, ser idólatra. Essa frase, tudo por Jesus e nada sem Maria, essa frase você deveria apagar da sua linguagem. Você está diminuindo Jesus Cristo, aquele que morreu por você, para remissão dos seus pecados, para te dar um dia a vida eterna. Tá? E você está dando a glória para Maria. Portanto, nós sabemos pela leitura da Bíblia, pode ser que Jesus tenha levado ela para o céu, mas a Bíblia não relata. Portanto, nós sabemos que tem 3 pessoas no céu, por nome: Enoque, Gênesis capítulo 5, 24, 2 Reis capítulo 2, versículo 11, Elias foi levado no redemoinho para o céu vivo, e também Moisés foi ressuscitado, Judas 1:9. Essas pessoas a Bíblia relata por nome que está no céu. Nós devemos ter respeito por Maria, mas nós não devemos idolatrar, dizer que Maria é santa, que Maria é intercessora. Não. Devemos lembrar de Lucas capítulo 1:46, que ela disse que ela precisaria de um Salvador. Agora, se ela precisa de um Salvador, como é que ela pode salvar? Você não acha que você deveria mais estudar a Bíblia para procurar mais sobre esse relato? E eu vou fechar esse estudo contando uma história para você. Como as pessoas estão emburrecidas, como eu contei aqui, que as pessoas dizem que Jesus era um jogador de futebol do Chelsea. Ontem eu postei aqui um vídeo durante a minha caminhada, todo sábado e domingo, claro, quando o tempo está bom aqui em Curitiba, né, que está sol, eu gosto de fazer uma caminhada na parte da manhã ou na parte da tarde, né? E aí ontem eu fui fazer uma caminhada e você viu ali o vídeo que eu postei, foi tocado no meu coração que eu tinha que gravar aquele vídeo, então eu parei e gravei aquele vídeo. Então eu continuei fazendo a minha caminhada. E aí então apareceu uma multidão de jovens com uma placa: Jesus te ama, em breve Jesus voltará. Eu acho que era assim que estava escrito na placa. Eu passei por eles, me deram um papelzinho, me deram assim, esse folhetinho, né? Esse aqui não é um folheto, né? Esse aqui é um marcador de livro. E eu passei por eles, e eles me deram então aquele folheto, e ali tinha várias coisas. Eu abri o folhetinho de uma olhada, e ali 7 coisas que você precisa saber. E aí contava alguma coisa, só que como eu estava fazendo caminhada, não tive tempo para ler. E aí então na volta eu passei por eles de novo, daí o rapaz me reconheceu, porque tinha me entregado um folheto. E aí parou
me parou, daí eu falei assim, olha, muito bonito o que vocês estão fazendo, né? Porque os jovens hoje não estão interessados mais na palavra de Deus. O jovem hoje quer saber de celular, videogame, droga, bebida, balada, né? Não tem tempo para Deus. E é muito bonito. Ele falou, então rapaz, a gente tá fazendo um serviço aí. Daí ele acrescentou assim com um certo tom assim, porque na minha igreja eu prego Jesus e eu só prego mesmo Jesus, se a pessoa quer ou não. Eu não prego placa de igreja, porque eu prego Jesus, é esse Jesus que eu prego. Ele falou com todo entusiasmo assim, e eu andando, eu disse para ele assim, você é o pastor da igreja? Ele disse, não, eu não sou o pastor, mas eu e o rapaz ali, nós somos as pessoas que caminham, jovens, que ficam com os jovens aí na rua passeata, e nós pregamos Jesus. Eu prego Jesus, eu não prego igreja, porque se eu acredito no Jesus, todo mundo deveria acreditar. E depois eu perguntar que ele era pastor, eu perguntei para ele assim, uma pergunta simples de tudo, eu perguntei para ele, já que estava com a Bíblia na mão, eu disse para ele, que dia que nós devemos guardar? Você sabe qual foi a resposta dele para mim? Adivinha. Ele falou do domingo? Não. Falou do sábado? Não. Ele disse assim, não, eu não sei. A Bíblia fala de um dia que nós devemos guardar. Eu disse, mas você não é da igreja? Ele diz assim, não, a Bíblia diz um dia. Eu disse, você acredita em Deus? Ele disse, eu acredito. Eu disse, pois faz bem. Tiago 2,19 diz, os demônios também creem e estremecem. Você viu como a humanidade está emburrecida? As pessoas dizem que creem em Deus, que creem em Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Você aí pode achar que você conhece Jesus. Eu sei quem é Jesus, aquele que veio, morreu, é o Filho de Deus, ele morreu na cruz. Tá, mas você está fazendo aquilo que Jesus deixou para você fazer? Você tem lido isso aqui? Você tem estudado? A pessoa está pregando Jesus, mas que Jesus que ela está pregando? Qual que é o Jesus que ela está pregando? Ela nem sabe o que Jesus disse. Ela nem sabe o que Jesus quer de mim e de você. Como que ela está pregando Jesus? Exatamente essa mal compreensão de Cristo hoje, por isso que todo dia abre uma igreja. Todo dia é uma igreja diferente. É pessoas assim. Acham que só por falar de Jesus para você, ela está fazendo um grande favor. Não é assim, meu irmão. Nós trabalhamos de qualquer jeito. Você na sua empresa trabalha de qualquer jeito? Você chega lá designado para um trabalho, você faz do jeito que você quer? Não. Você tenta fazer com excelência. Você se adapta. Você faz curso para fazer certo serviço, porque precisa de ser concursado ou ter um curso específico para realizar aquele trabalho. E para falar de Deus, você não precisa ser especialista em Deus, mas você precisa conhecer Jesus, conhecer Deus, o que Jesus quer de mim e de você. É por isso que as pessoas hoje estão cada vez mais emburrecidas. Elas não conseguem entender. E hoje, quantas pessoas vivem na idolatria? E eu termino esse vídeo dizendo para você, meu irmão, minha irmã, Jesus te ama. E Ele entende, Ele conhece o teu coração. Eu não estou aqui julgando você que reverencia Maria, que você ora para Maria. Não estou aqui para julgar você. Deus conhece seu coração. Eu estou aqui para expor para você o que a Bíblia ensina. É totalmente diferente. E você deveria acatar esses estudos e aprofundar mais nas leituras para que nós possamos colocar cada coisa no seu lugar. Maria tem a sua importância, é a mãe do nosso Salvador. Só que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É diferente. Só a Ele toda a honra e toda a glória. Portanto, quando você lê que nós lemos Apocalipse capítulo 5, quem é coroado ali? É Maria? Apocalipse capítulo 5 é Maria que é coroada? Não. É o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. É Jesus Cristo, aquele que veio, morreu e ressuscitou e hoje está à destra
do Todo-Poderoso, fazendo intermediação por mim e por você, porque um dia Ele vai vir. E nesse dia, todos nós vamos ter que prestar conta. E Ele, como nosso advogado, vai estar em nossa defesa. E assim, também, Ele deseja que um dia Ele possa defender a tua causa. Feche seus olhos, com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós entendemos, Senhor, que só o Senhor é digno de todo louvor e toda a honra, agora e para sempre. Amém. Porque o teu nome, meu Pai, é exaltado, meu Pai. O Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso, é soberano sobre todas as coisas. E só a Ti, meu Pai, nós devemos reverenciá-lo. Nós devemos adorar, meu Pai. Nenhum anjo, meu Pai, é digno de adoração. Nenhum anjo, quanto mais um ser humano. Só o Senhor é o Deus da minha vida e de toda a humanidade. Que o Senhor permaneça conosco e ensine cada dia nós, Senhor, a ter em nossa mente que só o Senhor é Deus. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe, te proteja e te dê uma semana abençoada. Ok? Então, um forte abraço. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu te espero então no próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir.